Olá, crianças! Que bom que estamos juntos novamente. Estava com tanta saudade de vocês. E você tem gostado dos nossos cultos online? Já estamos juntos aí alguns domingos, não é verdade? Temos aprendido sobre o poder de Jesus. E você tem compartilhado deste grande amor de Deus? Aprendemos no domingo passado que nós devemos ser luz e brilhar onde estivermos. E você poderia então fazer o seguinte também: compartilhe o link dos nossos cultos para os seus amiguinhos da escola. Assim eles também vão aprender sobre o poder de Jesus. E falando nisso, vamos ouvir mais uma vez a nossa música que aprendemos já, que fala sobre o poder de Jesus, que Ele pode tudo, 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 porque para Deus nada é impossível. Vamos ouvir? Purificou, fez água virar. 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, tudo, tudo. E agora, depois dessa canção maravilhosa, você tem aprendido que Jesus pode tudo, tudo, tudo. O versículo de hoje está em Marcos 10, 27. Para Deus tudo é possível. É tão fácil, tão curtinho. Você pode repetir várias vezes, principalmente quando você achar que as coisas estão difíceis. Olhe para Deus e creia que para Ele tudo é possível. Hoje nós vamos aprender uma história linda. O nome da nossa história é Jesus alimenta 5.000. Olha só, 5.000 é muito. Não é verdade? Mas você vai conhecer que essa história é maravilhosa. Mais uma vez nós vamos aprender que Jesus, ele era uma das pessoas mais importantes de Israel. E ele tinha ouvido uma notícia muito triste a respeito do seu amigo João Batista. João Batista havia morrido, ele estava recebendo essa notícia e ele pegou o seu barco com os seus discípulos e se afastou um pouco da multidão. Mas ele percebeu que a multidão não o deixava, porque a multidão, é claro, queria estar perto de Jesus, queria ver Jesus realizar milagres, eles queriam ser tocados pelo grande amor que Jesus tinha pelas pessoas. E a palavra de Deus nos diz, no livro de Mateus, capítulo 14, nos versículos de 13 a 21, de que Jesus, descendo do barco, encontrando a multidão, começou a fazer os seus milagres, a curar as pessoas. Ele foi para o monte, e lá do monte a multidão se reuniu, e era uma grande multidão, e Jesus começou a compartilhar da palavra de Deus, do poder de Deus, e Jesus não viu o tempo passar, começou a escurecer, e as pessoas já estavam ali há algum tempo, e sabe o que aconteceu? Quando a gente fica com fome, a nossa barriga não faz um barulhinho, começa a dar um ronco, não é? Começa a nos dar sinais que estamos com fome, e foi isso que aconteceu.
Os discípulos estavam preocupados porque a multidão era imensa e a multidão já estava começando a sentir fome. E sabe o que Jesus estava pregando a palavra de Deus, falando sobre o amor de Deus, mas ele foi interrompido pelos seus discípulos. Os seus discípulos chegaram até Jesus e disseram: Senhor, é melhor o Senhor mandar a multidão ir para suas aldeias, ir para suas casas, achar um lugar para elas comerem, porque elas estão com fome e nós não temos como alimentar toda esta multidão. E sabe o que Jesus respondeu? Jesus disse assim: procure algo, vocês podem resolver isso para mim, procurem algo para que eles possam comer. E os discípulos disseram: nós não podemos, não existe dinheiro para comprar tanta comida assim para essas pessoas. São muitas pessoas, Senhor. Mas um discípulo de Jesus foi andando na multidão e encontrou um menininho. E aquele menininho tinha um lanchinho. E de repente, André levou esse menininho até Jesus. E André disse: Senhor, nós encontramos esse menino, ele tem um lanchinho. E sabe qual era o lanchinho? Não era pão com mortadela, não. Era um lanchinho da época, que as pessoas gostavam de comer. Peixe e pão. E naquela cestinha do menino, na lancheira do menino, sabe o que tinha ali? 5 pãezinhos, são como se fosse a nossa mão completa, os nossos 5 dedos, e 2 peixes, 2 peixinhos. E o André disse para Jesus: nós só temos isso para alimentar essa multidão. E Jesus recebeu o lanche do menino e sorriu para aquele menino, agradecendo por ele ter um coração tão generoso, um coração que estava repartindo aquilo que ele tinha com os outros. E Jesus disse: façam o seguinte agora, coloquem a multidão sentada na grama, dividam em grupo e nós vamos alimentar esse povo. Mas olha, Jesus pegou o lanche do menino, o menino ficou olhando para Jesus e de repente Jesus levantou os seus braços, erguendo as suas mãos aos céus e fez uma oração de gratidão, dizendo assim ao nosso Deus: obrigado, porque o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. E quando Jesus rendeu graças, Jesus colocou o cesto aqui perto das suas mãos, pegou os pães e começou a repartir o pão e a servir a multidão através dos seus discípulos. E conforme ele repartia o pão, ele dava para os seus discípulos e os seus discípulos iam dividido em grupos, entregando o pão a toda aquela multidão. E a multidão era muito grande. A palavra de Deus diz que haviam 5.000 homens, porque antigamente mulheres e crianças não eram contados. Então você pode imaginar 5.000 homens e as mulheres e as crianças. A palavra de Deus diz que era muita gente, talvez mais de 10.000, quem sabe 15.000 pessoas. E sabe o que aconteceu? Os discípulos foram servindo e Jesus foi cortando o pãozinho, foi repartindo o pãozinho, repartindo o peixe, dando para os seus discípulos, e os seus discípulos serviam as pessoas. E Jesus foi fazendo assim, e sabe, o milagre estava acontecendo. O pão não terminava nunca, o peixe não acabava. E Jesus repartia, Jesus repartia, Jesus repartia, e os discípulos serviam, serviam, serviam. E a multidão foi se alimentando, a barriga parou de roncar, porque eles estavam ficando satisfeitos, e chegou um certo momento que toda aquela multidão disse: nós não queremos mais nos alimentarmos, nós estamos satisfeitos. E o milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos tinha acontecido. E sabe o que aconteceu? Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, eles não querem mais se alimentar. E Jesus disse: tragam as sobras, não vamos desperdiçar. E os discípulos foram recolhendo as sobras e foram colocando todas as sobras em cestos. E sabe quantos cestos de pães e peixes ainda sobraram? 12 cestos. Vocês podem imaginar toda aquela multidão, aquela grande multidão, 5.000 homens, além de mulheres e crianças, tinham sido alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Agora sim, a multidão poderia ir para suas casas, alimentadas, e ter uma boa noite de descanso. E naquele dia, os discípulos de Jesus ficaram admirados, porque eles testemunharam mais uma vez do grande poder que Jesus tem.
Jesus tem poder não só para curar paralíticos, cegos, leprosos, acalmar a tempestade, mas Jesus tem poder para suprir as nossas necessidades. Jesus tem poder de alimentar uma grande multidão, mais de 5.000 pessoas, com apenas 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Um alimento que foi dado por um menininho. Então vocês podem perceber que naquele dia, mais uma vez, houve um milagre para testemunhar de que Jesus realmente era o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. O poder de Jesus é muito grande. Ele pode tudo, porque a palavra de Deus nos diz em Mateus 10, 27, para Deus tudo é possível. E naquele dia os discípulos realmente declararam, ele é o Messias, o Filho de Deus. Que história maravilhosa, não é verdade? Mas você pode hoje aprender lições importantes também para a sua vida, para a vida da sua família, para o seu crescimento, para que você se torne um menino com muita fé no coração, uma menina com muita fé no coração, crendo que o nosso Deus pode tudo. Vejam vocês, o que eu gostaria de deixar como lição. Primeiro, vamos pensar no menininho que com um coração tão bondoso quis ofertar o seu lanche. E o seu lanche foi usado para alimentar uma multidão. E nós vemos nesse menino um gesto de bondade, um gesto de coração que gosta de doar, de repartir. E você que está aí em casa, ou você que está ouvindo essa história, tenha um coração doador. Dê às pessoas que precisam o pão. Não é verdade? Nós estamos vendo hoje tantas necessidades. Que nós possamos ter um coração doador. Mesmo que para nós possa ser tão pouquinho. Será que eu posso dar um lanchinho? Será que eu posso dar as minhas roupas, os meus brinquedos? Você pode ter certeza que realmente o milagre da multiplicação vai ser feita. E essa multiplicação vai ser a multiplicação do amor. Porque quando as pessoas necessitadas recebem algo que elas precisam, o amor é plantado nos seus corações. E a segunda lição que eu gostaria de deixar para vocês, que é a mais importante, é que Jesus tem poder para suprir as nossas necessidades. Como ele supriu as necessidades daquela multidão, mais de 5.000 pessoas. Vejam vocês, a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus supre todas as necessidades que temos. Sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Nessa história, ele supriu uma necessidade física, porque as pessoas estavam com fome. E ele alimentou a multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Mas isso nos mostra, pela palavra de Deus, que o Senhor Jesus supre as nossas necessidades. Vamos falar das necessidades físicas. Olha, mesmo se o papai estiver desempregado, mesmo quando faltar o dinheiro em casa, o Senhor Jesus jamais vai deixar que passemos fome. Ele vai suprir as nossas necessidades, porque Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida dos seus amados. Então tenha certeza de que o Senhor Jesus supre, Ele cuida das nossas necessidades. Ele cuida também das nossas necessidades emocionais, como nós temos aprendido quando estamos com medo, quando estamos tristes, quando alguém está doente, quando alguém morre, quando a gente tem vontade de chorar. A palavra de Deus diz que Ele também cuida dessa tristeza e Ele nos dá a paz que só Ele pode dar. Então, você também vai aprender que Jesus supre as nossas necessidades espirituais, porque Jesus é aquele que nos dá força. Ele é a luz do mundo. Ele realmente tira todas as trevas do nosso coração. E Ele faz com que possamos andar através da direção que Ele nos dá, através da sua luz que brilha sem cessar. Então esta é a lição mais importante. Ele cuida de nós. Então, queridas crianças, aprendam que da mesma maneira que Ele alimentou 5.000 pessoas, fora as mulheres, fora as crianças, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família, Ele cuida da minha casa, Ele cuida da nossa igreja e nós temos a certeza que mesmo nesse tempo difícil, Ele vai cuidar do nosso Brasil e do nosso mundo. Amém? Você pode dizer amém aí na sua casa? Vamos agradecer então a Deus, vamos render graças ao Senhor por tudo que temos recebido.
Hoje, especialmente pelo pão que Ele nos dá. Porque quando você sentar-se na sua mesa, na sala ou na cozinha, que você possa estar sempre agradecendo a Deus por cada refeição, porque o nosso Deus é fiel e nada Ele vai nos deixar faltar. Feche os seus olhinhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que temos recebido de Ti, pelo pão, pelo alimento, porque nada tem nos faltado. Obrigado porque o Senhor supre as nossas necessidades. Agora, Senhor, me ajude a ter um coração generoso e que eu possa sempre dar a quem precisa. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela história da multiplicação de pães e peixes e que eu possa ter a certeza de que para o Senhor nada é impossível. Eu creio em Ti, eu creio que todas as coisas são possíveis. Pela fé eu faço esta oração, no nome de Jesus. Amém. Pois é, crianças, que história linda. Agora nós temos aí a atividade. A atividade é muito legal. Você vai ter a figura de Jesus com o tema Jesus alimenta 5.000. Mas não se esqueça, hein? Que foi muito mais do que isso. E o nosso versículo que está em Marcos 10, 27. Para Deus, tudo é possível. Compartilhe o nosso link. Tenha uma boa semana e que Deus possa te abençoar. Um beijo e Deus te abençoe mais uma vez.